Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês 4 coisas absurdas que eu já escutei sendo professora de educação infantil. Vem comigo? Meu nome é Malu, eu sou pedagoga e estudante de psicologia. Se você já me acompanha, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, aqui no canal a gente aborda temas como autoconhecimento, inteligência emocional e, claro, sobre educação. E o tema do vídeo de hoje é coisas absurdas que eu já escutei sendo professora de educação infantil. Ai, se você é professora de educação infantil, você vai entender o que eu estou dizendo. E se você não é, e você já falou alguma dessas coisas, tá tudo bem, a gente não te odeia, a gente não vai tratar mal nenhuma criança por causa disso, seu filho, sua filha, mas vamos entender por que isso incomoda tanto o professor de educação infantil e tentar aprender com isso. Combinado? A primeira coisa que eu já escutei, e escuto isso de diversas formas diferentes de serem ditas, é: ah, eu achei que vocês só brincavam. Então, muitas vezes, no dia da reunião, que a gente vai contar para os pais o que a gente está desenvolvendo na criança, como que a gente está desenvolvendo na criança, qual é a forma que a gente está fazendo isso em sala de aula, a gente escuta assim dos pais: nossa, quanta coisa, achei que vocês só brincavam. Ai, dá uma preguiça, né? Vocês acham mesmo que a gente vai fazer uma faculdade inteira só para aprender a brincar? Sim, a gente faz, tô brincando. É sim, o brincar ele é muito presente na educação infantil e ele é essencial. Se você colocou a sua criança numa escola de educação infantil que não brinca, troca correndo, porque realmente o brincar faz parte da educação infantil, mas existe muita coisa por trás do brincar. Existe uma intencionalidade no brincar. A gente não brinca por brincar. A gente entende, um bom pedagogo, uma pessoa formada, uma pessoa capacitada, ela entende qual é o processo por trás de brincar. E ela faz todo o trabalho dela com intencionalidade, ela sabe o que ela quer desenvolver. Então, quando ela trabalha, por exemplo, o desenho da criança e ela pegar no giz de cera, tem um processo que vai ser refinado para que no futuro essa criança saiba pegar no lápis e escrever. O faz de conta, como eu já trouxe aqui em outro vídeo, é super importante para o desenvolvimento da criança. A relação com o outro é super importante, a autonomia vai desenvolver habilidades para essa criança até a vida adulta. Então existe muita intencionalidade por trás, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. Então não façam isso, não menosprezem o trabalho do profissional que atua com seu filho. Não faz nem sentido você colocar o seu filho numa escola, muitas vezes escola particular, pagar caríssimo para estar ali só brincando, sem nenhuma intencionalidade no que está fazendo. Então, entendam que é um trabalho essencial, o desenvolvimento, principalmente nas primeiras fases de vida, nos primeiros anos de vida, é um desenvolvimento que vai acarretar questões e coisas boas ou ruins até a vida adulta. Então, não menospreze o profissional que trabalha com seu pequeno. Como eu já trouxe também em outro vídeo, saibam quanto que a escola está pagando, se ela valoriza financeiramente esse profissional, e não façam isso, não menosprezem o brincar e não tratem como se o brincar fosse alguma coisa igual vocês muitas vezes, infelizmente, fazem na casa de vocês, que é sem saber o que está por trás. É legal você brincar e criar esse vínculo, mesmo sem saber o que tem por trás, mas o profissional de pedagogia, o educador, com certeza está fazendo com uma intencionalidade muito maior do que uma pessoa leiga, uma pessoa que não estuda, e você vai perceber isso provavelmente no comportamento do seu filho no dia a dia e no tanto que ele desenvolve assim que você consegue matricular ele na escola e quando ele já tem essa rotina escolar. Outra coisa que eu fico bastante chateada, incomodada de escutar é quando eu falo que eu sou pedagoga e atuo na educação infantil, as pessoas perguntarem: tá, mas você dá aula de quê? Como se eu precisasse me rotular como professora de matemática, professora de português, professora de história, para poder ser uma profissional respeitada, para realmente, de fato, ser considerada professora. O pedagogo, a pedagoga, ele é professor. Ele não ensina essas matérias formais, né? Na verdade, ela está dentro, sim, do brincar. A gente vai ensinar matemática, a gente vai ensinar letramento, que está dentro do português, a gente vai ensinar diversas coisas, mas tudo dentro da pedagogia. Então, a gente vai ensinar os primeiros desenvolvimentos para que no futuro essa criança
tenha ferramentas para aprender as outras questões de matemática, para aprender a fazer contas mais elaboradas, mais rebuscadas. Então, o pedagogo, ele não é professor de uma matéria, ele ensina tudo. Então, não menosprezem, não esperem que eu vá responder para vocês. Ah, eu dou aula de matemática, ou então eu vou responder, eu dou aula de matemática, física, geografia, história, português, tudo. Não vou responder isso para vocês, gente. Professor de pedagogia, de educação infantil, ou até o ensino fundamental, os primeiros anos do ensino fundamental, ele é um professor que dá aula de tudo. Não ajam como se isso fosse menor ou melhor do que as outras áreas de educação. É tão importante quanto. E, sinceramente, eu acredito que exige, às vezes, até mais do profissional, mentalmente, fisicamente, porque imagina você ficar o dia inteiro com uma única turma e ter que ensinar todas as coisas, e tem coisas que você vai ser melhor e tem coisas que você vai ser pior. Não estou aqui dizendo que a minha categoria é melhor do que essa outra categoria, são especialidades diferentes e são todas muito importantes. Então lembrem disso, o profissional de pedagogia, ele não necessariamente dá aula de uma disciplina e isso não me torna menos professora do que outros professores. Combinado? Esse daqui eu tenho que, antes, dar um breve resumo de uma história que aconteceu comigo. Eu fiz trabalho voluntário durante alguns anos numa instituição que é super renomada, muito conhecida, e tinha um pedagogo nesse processo aí desse trabalho voluntário para capacitar a gente para atuar de uma forma mais assertiva. E esse pedagogo falava dele de um lugar assim de muita importância e de vez em quando ele trazia situações da filha dele na escola com a pedagoga da escola. E todas as vezes que ele ia se dirigir, falar dessa professora, ele falava, porque a tia da minha filha. E é extremamente frustrante, irritante esse termo de tia, que ainda, infelizmente, é utilizado por muitos adultos. Não é muito utilizado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nas escolas. As escolas não ficam apoiando muito esse processo de chamar de tio, de tia, mas ainda é muito utilizado por muitos adultos repassam isso para as crianças. E qual é o problema disso? O problema disso é que antigamente, historicamente, o lugar de cuidar da criança, né, que era a primeira pessoa que cuidava da criança, era um lugar que realmente não necessitava de uma formação. Muitas vezes quem cuidava da criança era a tia mesmo, alguém da família, ou era aquela vizinha. Então, quem cuidava estava nesse lugar de realmente uma tia, uma cuidadora ali, que não era necessariamente uma pessoa formada, uma educadora. E isso se repassou ao longo dos anos. Na minha infância, era muito comum chamarem as pessoas de tia na educação infantil, mas a gente precisa mudar as coisas e mudar a nossa terminologia até para valorizar esse profissional. Eu não sou tia do seu filho ou da sua filha, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou formada. E isso é muito importante a criança entender, que ela está no espaço escolar, ela não está no espaço familiar. Claro que na educação infantil existe muito esse processo de cuidado, de afeto, isso é essencial na educação infantil, mas isso não significa que eu sou tia da sua filha, o professor lá é tio da sua filha, então a gente tem que ensinar os nossos filhos a tratar o profissional da educação como profissional da educação, como professora, como professor. E isso também é importante para o profissional se colocar dessa forma. Quando a criança te chamar de tio, de tia, você vai falar, ué, mas eu não sou sua tia, eu sou sua professora, eu não sou irmã da sua mãe, eu não sou irmã do seu pai. E tá tudo bem isso ser corrigido, porque isso precisa ser corrigido para haver essa valorização do profissional. Às vezes parece bobo, é só uma terminologia, é um jeito carinhoso. Mas você não gostaria que no seu trabalho te tratassem desse jeito tão carinhoso como você acredita que seja a forma correta de se tratar um professor. Então, por exemplo, nesse caso desse pedagogo, eu comecei a chamar ele de tio e ele ficou incomodado. E ele falava, não sou tio, sou professor. Tá, mas então por que a professora da sua filha você chama de tia? Se ela também tem a mesma formação que você. Ah, mas é diferente, é um jeito carinhoso. Eu não quero carinho de pai e mãe, sendo muito sincera, sem querer ser grosseira e sem querer polemizar, mas eu quero que vocês me olhem com esse olhar de profissional, sabe? Com esse olhar de, eu estou entregando meu filho na mão de uma pessoa profissional, eu não te conheço, eu não tenho vínculo com você, não tenho essa intimidade com você,
terei com o seu filho, com a sua filha, com certeza, terei esse espaço de carinho, de criação de vínculos, mas eu quero que vocês entendam que eu sou uma profissional. Então, é super importante a gente normalizar esse lugar de chamar o professor e a professora de professor e professora, não de tio e tia. Posso ter sido redundante aqui, mas é muito importante enfatizar que esse é um processo que a gente precisa adaptar e melhorar. E o último ponto que eu escuto muito, e meu Deus do céu, mais uma vez, as pessoas desvalorizando a intencionalidade, todo o estudo que tem por trás do que a gente faz. Que é quando a pessoa fala assim, mas deve ser fácil trabalhar na educação infantil. É só deixar as crianças desenhando. As crianças só desenham o dia inteiro. Ai, que preguiça, eu não sei nem por onde começar. As crianças desenham bastante na educação infantil, mas você sabe qual é a importância do desenho? Você sabe o que a gente trabalha na hora do desenho, na hora do recorte com a tesoura, na hora do faz de conta? Você sabe tudo isso que tem por trás? Você sabe que a sua criança só vai aprender a escrever se ela tiver aprendido a desenhar primeiro, se ela já tiver aprendido a segurar no lápis? Você sabe qual é o processo de fortalecimento dos dedos para que chegue esse momento da escrita? Então, assim, como eu já falei no primeiro tópico, existe uma intencionalidade e muito estudo por trás do que a gente faz. Não é simplesmente, eu boto lá a criança para desenhar e pronto, e aí ela vai se desenvolver automaticamente. Então, tem todo um processo por trás. Sim, as crianças desenham muito. Sim, acontecem muitas coisas divertidas no processo de educar, de desenvolver uma criança pequena. Existe muito brincar, existe muito afeto, existe muita arte, muito desenho, muita massinha, muita argila, mas isso tudo é feito com muita intencionalidade e é de uma maneira muito deliciosa e é um prazer trabalhar com criança. Mas quem fala que é fácil, bom, provavelmente nunca ficou numa sala de aula com 18 crianças de 3 anos, de 2 anos, e eu adoraria trocar um dia com essas pessoas e deixar elas terem essa vivência de sala de aula de educação infantil. Eu tenho certeza que se vocês passassem uma semana, eu nem diria uma semana que é muito, mas 2 dias numa sala de aula, tendo que fazer tudo que a gente faz, você ia sair valorizando muito mais o profissional de educação. Bom, pessoal, se vocês acham que esses conhecimentos são importantes, ou se você é profissional de educação e gostaria muito que outra pessoa escutasse isso para parar de te desvalorizar, não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever para você não perder nenhum vídeo do canal. Um beijo e até a próxima!